Gente, esta semana, a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou que 3 mulheres que estavam internadas no Recife com Candida auris morreram. Segundo a pasta, as mortes não foram ocasionadas pelo superfungo, mas por outras doenças. Mas a dúvida que fica é se foi realmente o superfungo que levou ao surgimento de outras complicações. E é sobre isso que eu converso agora com o infectologista Adalberto de Lima. Doutor Adalberto, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao jornal. E o que é que o superfungo causa no corpo do ser humano? Bom dia, Laís. Bom dia a todos. Tudo bem? Veja, Laís, o que esse fungo causa no corpo, ele causa um crescimento anormal de alguns micro-organismos, tá? É um fungo que ele é contraído por contato. Uma pessoa que tem esse fungo entra em contato com o outro, o contato é o toque via mão, e é por isso que ele é transmitido. Quando esse fungo se aloja no corpo da gente, ele fica na pele. Na pele íntegra, ele não tem tanta importância clínica, só existe a colonização. Mas quando a pessoa sofre um acidente, num serviço de saúde, onde a pessoa tem que fazer um acesso venoso, furar a pele, para entrar na veia, para a agulha, a seringa entrar na veia, isso vai fazer com que esse fungo tem uma porta aberta, aí ele sai da pele e vai para o sangue da pessoa, causando um quadro que a gente chama de candidemia, que é o fungo, a cândida, no sangue. Isso aí leva a pessoa a ter aquele quadro grave de infecção, o que os médicos chamam de um quadro de sepse. E o grande problema todo é que não existe um medicamento antifúngico que consiga combater especificamente este tipo de fungo. Para os outros fungos, existem medicamentos antifúngicos que combatem. Só que esse, por ser um fungo já experimentado com outras drogas, uma série de coisas, então eles não têm mais essa sensibilidade. Eles não mais são combatidos pelos antifúngicos normais que a gente tem e nem pelos antifúngicos venosos que a gente usa UTI, que são de alta performance. Então, por isso, a pessoa vai ter essa infecção no sangue e vai vir a morrer porque não tem um medicamento específico para combater essa doença. E quais são as outras doenças que são desencadeadas pelo superfungo, doutor Adalberto? Bom, são pessoas que têm outras comorbidades, como os pacientes diabéticos que têm imunidade suprimida, os pacientes renais crônicos que têm que estar com catéter implantados. Então, essas são as pessoas, os pacientes portadores de HIV, que convivem com HIV, por também ter a sua imunidade reduzida. Então, essas pessoas são mais propensas. A gente fica muito preocupado porque o que está acontecendo mais na nossa região aqui são pessoas de idade um pouco mais avançadas, que têm já certa desnutrição, que não tem aquele aporte calórico, a alimentação não é a alimentação adequada, são pacientes sequelados de cama e fazem úlcera por pressão, fazem aquelas feridas na pele. Então, essas pessoas é quem contrai esse fungo, ele vai para a corrente sanguínea e acaba prejudicando muito mais o paciente. Mas, normalmente, na nossa região aqui, as pessoas que estão falecendo não é em virtude diretamente do fungo, e sim por uma outra doença, é uma descompensação da diabetes, é uma infecção respiratória, é uma outra causa que está levando os pacientes a óbito. E acaba que o superfungo, ele debilita bastante, né? Porque tem gente que fica muito tempo internada devido a ter adquirido esse superfungo, né, doutor Adalberto? Sim, porque é o seguinte, às vezes é um paciente que ele já tem, por exemplo, um paciente que teve um AVC, um derrame, né? Falando mais popular para a pessoa entender. Teve um derrame. A pessoa vai para o hospital, fica internado, tem que usar aquela sonda no nariz ou no estômago para se alimentar. A pessoa precisa usar uma sonda urinária, porque essa pessoa tem algum comprometimento. Então, essa pessoa passa um tempo mais no hospital. Contraindo esse fungo, aí começa uma força-tarefa grande para que esse fungo não se espalhe, não venha para a corrente sanguínea, e vai ter que ter um cuidado muito maior em treinar a família de cuidadores desse paciente, porque quando ele receber alta, porque alguns deles recebem alta, para que as famílias em casa saibam como lidar com esse paciente, porque a transmissão é feita pelo toque. Então, esse pessoal vai ter que ter material em casa para cuidar desses pacientes, fazer o asseio, fazer os curativos, usar sempre luvas e máscaras e principalmente para a população de um modo geral, é o ensinamento do hábito de lavagem das mãos. Então, na minha opinião, toda pessoa que chega no hospital, ele precisa obrigatoriamente lavar as mãos na entrada e mais ainda na saída do hospital para não levar esse germe para casa.
E esse superfungo, ele tem um lugar específico onde você pode acabar adquirindo, ou em qualquer lugar a gente está suscetível a isso? Não, em qualquer lugar. Ele está na natureza, ele se junta, praticamente, aquilo que eu te falo. O problema maior são as pessoas que estão no hospital. Porque a pessoa que está no hospital, ele vai ter o acesso das agulhas que vão nas veias. Ele é um paciente que tem algum ferimento, que vai precisar fazer curativo. Então, uma pessoa contaminada no hospital, obviamente, pelo contato do profissional de enfermagem, pelo médico que manipula o paciente, ele vai ser transmitido para outras pessoas. É por isso que a gente chama muita atenção para esse cuidado. No organismo da pessoa, ele se aloja em qual parte? A pior parte é a corrente sanguínea, mas a gente tem esse fungo em vias aéreas, a gente tem esse fungo em cavidade oral, então a gente tem esse fungo em vários locais do organismo. E como é que é o tratamento para que o paciente, enfim, se livre desse superfungo? Tratamento específico não tem, ele é resistente a tudo. Aí são os cuidados de higiene que a gente começa a ter. Lavagem exaustiva, manter o ambiente, o local da lesão o mais seco possível, e expor essas áreas ao sol, aquelas que são possíveis estar expostas ao sol. Isso faz com que diminua o crescimento desse fungo. Agora, a erradicação não existe. Então, são os cuidados que a gente tem em melhorar, controlar a pressão, diabetes, melhorar a nutrição desse paciente para que o organismo mantenha um certo controle sobre ele. Mas, assim, a erradicação, para que ele deixe de existir, isso aí, infelizmente, não tem medicamentos para isso. Infelizmente, né? Porque eu acredito que todo mundo que adquire alguma doença, alguma coisa, né, pensa assim, eu quero me curar. E fica muito difícil com esse superfungo, por ele ser muito resistente, né, doutor Adalberto? Exatamente, a pessoa depois, uma vez infectada, ela colonizada por esse fungo, ela vai conviver com ele, vai fazer todo o possível para que não sofra nenhum acidente, para que não haja nenhuma lesão de pele, para que ele não adentre ao organismo, ele fique no local onde ele está e ali deve ser combatido com medidas de cuidados locais. Lavagem, secar, expor ao sol, uma nutrição adequada, essas coisas todas que a gente faz para tentar minimizar os efeitos dele. Mas acabar com ele, não temos essa possibilidade ainda. Inclusive para permitir que a pessoa possa conviver, ter uma vida minimamente, o que a gente chama de normal, né, doutor Adalberto? Exato, mas aí o cuidado vem com o aviso, o treinamento das pessoas que vão cuidar, para que essas pessoas estejam alertas que essa pessoa tem que ter o maior cuidado para não sofrer nenhum acidente, que ela não tenha necessidade de estar tomando injeção, submetendo a curativos, a cirurgias. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado para o mínimo de lesão na pele possível. E a pessoa que cuida, ele vai precisar obrigatoriamente ter todo o material para fazer a higienização dessas pessoas, que às vezes depende de outro para isso, e para que os cuidadores não se contaminem com esse fungo também, porque vai ser mais uma pessoa espalhada na cadeia de transmissão. Perfeito, doutor Adalberto, eu agradeço bastante esses esclarecimentos, né? E tenho certeza que quem está nos ouvindo pôde ter uma noção maior do que é essa superbactéria, esse superfungo, né? E de como tentar driblar aí para que não aconteça coisas piores. Muito obrigada, tá? E até a próxima. Até, muito obrigado a vocês. A gente conversou com o infectologista Adalberto de Lima, falando aí sobre o superfungo, né, e explicando por que não necessariamente se diz que o paciente morreu da Candida auris, porque ela desenvolve outras doenças, né, que já são pré-existentes naquele paciente, que acabam se complicando. Intervalo agora, gente. No próximo bloco, o Jornal da Cidade traz uma avaliação da queda da renda per capita dos pernambucanos. E mais, você confere também que há um novo golpe sendo aplicado, envolvendo o uso de cartões de crédito e o cashback. Então a gente volta já já com isso e muito mais. Você está ouvindo